levantar as nossas mãos para adorar ao Senhor. E nós estamos em uma série de mensagens que nós intitulamos Evidências do Fim. Essa mensagem, ou essas mensagens, nós estamos embasando elas apenas no sermão profético de Jesus. Apenas no sermão profético de Jesus. Nosso propósito não é fazer um levantamento sistemático do fim, da escatologia, mas é olharmos para o que Jesus falou para os discípulos e perceber que o próprio Cristo, o próprio Jesus, o nosso Salvador, ele trouxe para nós pontos que são relevantes para a nossa caminhada aqui nessa terra, a fim de que nós estejamos atentos acerca das últimas coisas, daquilo que está acontecendo e que ainda vai acontecer, que evidenciam mais do que nunca a volta do nosso Senhor Jesus. O momento em que Ele virá buscar a sua igreja, o momento em que Ele virá para arrebatar o seu povo para estar com Ele eternamente. Então, quando nós olhamos para o texto de Mateus, capítulo 24 e 25, na semana passada nós introduzimos, mostrando que inicia o texto de Mateus 24 com um vislumbre dos discípulos acerca da beleza do templo, e falamos na semana passada que o templo para os judeus, ele era um motivo de orgulho. O templo para os judeus era um motivo, eles se orgulhavam do templo. Toda a altivez estava ali ligada. Nós temos o templo de Deus. Então isso gerava no coração dos judeus uma certa arrogância, deles se acharem o único povo escolhido por Deus, o único povo que foi alvo da graça de Deus, que eles eram detentores da presença de Deus. E então eles olhavam para o templo como um motivo de orgulho, como um ídolo para eles. E então os discípulos, olhando para aquela beleza, aquilo que dava alegria para os judeus, eles olhando para o templo, depois de saírem dali, eles comentam com Jesus: que beleza, olha que coisa linda, só nós temos isso aí. Outro povo nenhum, eles têm outros templos, mas só nós temos o templo de Deus. Na verdade, o que estava se mostrando ali não era nem a alegria de ter um lugar onde eles podiam cultuar a Deus e Deus se manifestar a eles, mas era o orgulho de achar que somente eles eram povo de Deus. Era o orgulho de achar que somente eles eram dignos do favor de Deus. Então, veja, havia aqui um coração cheio de arrogância, um coração cheio de orgulho, um coração que tinha edificado para si um ídolo chamado templo de Deus. E é interessante que Jesus, no templo, ele tem algumas experiências marcantes. A primeira foi a experiência de sua apresentação, de sua circuncisão. Ao 8º dia, José e Maria levam Jesus ao templo para ser circuncidado pelo sacerdote, e Simeão, um velho sacerdote, que esperava, já cego pela idade, esperava o Senhor, esperava ver o rei de Israel, toma Jesus nos braços e declara: agora eu posso descansar em paz, porque eu vi o rei de Israel chegar. Então, Jesus tem algumas experiências marcantes. Depois, aos 12 anos, Jesus está lá no templo, em uma festa que os seus pais foram sacrificar ao Senhor, e depois voltaram embora, e ele permaneceu no templo, lá discutindo com os doutores da lei, com os escribas, com os fariseus, com os sábios do templo. E depois, Jesus tem mais novas experiências no templo, experiências, inclusive, de tentativa de assassinato.
Quando Jesus tentam matar Jesus, após a experiência dele chegar no templo e meter o pé em todo aquele mercadejar da religiosidade de sua época, e então os judeus e alguns romanos alvoroçados ali tentam tirar a vida, e Jesus sai de mansinho, sem com que eles consigam tocar a mão em Jesus. Então Jesus ele tem algumas experiências no templo, e ele mostra que o templo está totalmente distante do desejo de Deus para o povo. O culto naquele templo, a reunião que eles faziam, ela era muito mais uma reunião para satisfazer o ego dos sacerdotes, dos fariseus e saduceus, do que, de fato, adorar a Deus. Porque eram os escribas, eram os fariseus, eram os sacerdotes que escolhiam quem é que poderia entrar no templo para prestar culto. Aquelas pessoas mais simples adoravam no átrio. Não existia mais aquela sensibilidade de receber a oferta de quem quer que seja, fosse um boi gordo, fosse um carneiro gordo, uma ovelha gorda, fosse uma pombinha ou uma flor de farinha, que eram as ofertas que foram designadas por Deus, inclusive no livro do Levítico, no livro da lei. Quem podia dar mais, dava mais. Quem não podia dar mais, dava menos. Mas a oferta era aceita, porque Deus olhava para o coração daquele que ofertava. Então veja, nós temos o templo. Oh Jesus, você viu que magnífico esse templo? Então Jesus olha para os discípulos e fala assim: não vai ficar pedra sobre pedra. Tudo isso aí vai ser derrubado. E aí nós entendemos que, de fato, a palavra de Jesus se cumpriu literalmente no ano 70, quando Roma, por meio do general Tito, invade Israel e bota todos os judeus para correrem, e destrói o templo e detona com toda o pontinho ainda de orgulho nacional que eles tinham. Destruiu com tudo isso. Então os judeus começaram a se espalhar, a perseguição começou a aumentar, e nisso daí também os crentes começaram a fugir, e Deus, é o propósito de Deus deles se espalharem pela terra, a fim de que o evangelho pudesse alcançar outras nações. E aí vimos que, para nós, o que revela essa palavra de Jesus? Que os sinais do fim, eles virão com a queda dos ídolos construídos, inclusive pela comunidade evangélica. Os ídolos construídos, inclusive por aqueles que se dizem cristãos, reformados, protestantes, pentecostais, seja lá o que for. Então nós estamos vivendo esse tempo. O tempo em que os cachês já não mais são pagos, porque ninguém mais pode convidar o cantor ou o pregador famoso para vir em suas igrejas ou para fazer os seus eventos. Não pode mais. Então, veja, Deus, o próprio Deus, por meio de Jesus Cristo, seu Filho, Ele falou: não vai ficar pedra sobre pedra de edificação que o homem levante, que tome o lugar da minha glória. Não vai ficar. Então, nós estamos nesse tempo. É uma evidência de que Cristo está às portas para voltar. Ele está derrubando todo aquele que se levanta em seu lugar, todo aquele que se acha maior do que Deus, todos aqueles que roubam a glória de Deus estão caindo. Ah, irmãos, eu creio que o momento mais oportuno para nós colocarmos a boca no pó e fazermos aquilo que Deus mesmo falou para o seu povo lá em 2 Crônicas 7,14. Se humilhar, orar, se converter dos maus caminhos, se arrepender do pecado, para que Deus ouça a nossa oração e sare a nossa terra. Esse é o momento. Nós não temos mais espaço para orgulho, para o estrelismo gospel. Não existe mais. Então, veja, o texto começa nos revelando isso, Mateus 24. Depois, os discípulos, a partir da resposta de Jesus,
fazem uma pergunta: Senhor, então nos explica aí, quando tudo isso vai acontecer? Quando é que vai ser o final de tudo isso daí? Quando que o Senhor vai restaurar o teu reino? Quando que o Senhor vai inaugurar esse reino eterno? Quando tudo isso vai acontecer? Já que esse templo vai cair e um templo espiritual vai ser edificado, quando tudo isso vai acontecer? E então o Cristo, o Senhor Jesus Cristo, começa a mostrar para os discípulos que coisas e ações e situações vão acontecendo que vão evidenciando esse fim. E falamos também, a primeira evidência foi essa, de que o que mostra que Jesus está às portas é justamente que aquilo que nós construímos, ou que o ser humano construiu e colocou no lugar de Deus, achando que está adorando a Deus, está caindo. Deus está derrubando. E a outra coisa que também evidencia que o fim está próximo, que Jesus está próximo, é que o número de falsos cristos e de falsos profetas cresceu assustadoramente e está arrastando milhares e milhares de pessoas que acham que eles são verdadeiros profetas. Por quê? Porque eles realizam milagres, porque eles fazem prodígios, porque eles falam em nome de Deus, mas o Deus deles, na verdade, é Mamon. Porque a única coisa que interessa aos falsos profetas são os glamoures dessa terra, são as riquezas dessa terra, porque eles vão chegar na presença de Jesus, como diz em Mateus 7:21, Senhor, em teu nome fizemos isso, isso, isso e aquilo. E Jesus vai dizer abertamente: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Então, quer tempo mais demonstrativo do que o que nós estamos vivendo? Você encontra profeta de tudo que é estilo, de tudo que é jeito, fazendo e acontecendo, dizendo que o poder está só com ele, dizendo que a revelação máxima de tudo está com eles, e as pessoas vão atrás disso daí, porque o falso profeta se vale, como falamos na semana passada, das fragilidades do ser humano. Quais são elas? A primeira fragilidade do ser humano é a culpa. Qual que é a segunda fragilidade? É o medo. Qual que é a terceira fragilidade? A ganância. Todo ser humano tem, por mais que pouquinho seja, tem um desejo de crescer. O desejo de crescer não é pecaminoso, mas as forças que colocamos no desejo de crescer, a ponto de que nós menosprezamos o outro, para que a gente alcance aquilo que projetamos em nosso coração, isso é pecado. Querer estudar, querer ter um melhor emprego, nada disso é pecado. Mas colocar as nossas forças nas coisas dessa terra, no lugar de colocarmos as nossas forças nas coisas que são do céu, como diz a palavra de Deus em Colossenses 3. Pensa nas coisas do alto, busca as coisas do alto, onde a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então veja, nós começamos a construir o entendimento de que tais situações que estão acontecendo conosco nos dias que vivemos são evidências de que Jesus, mais do que nunca, talvez aqui, irmãos que já são mais experientes do que eu, já vêm ouvindo isso há muitos e muitos anos. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Eu nasci no século passado. E nós tínhamos um medo do ano 2000, não sei quantos irmãos aqui tinham medo do ano 2000. Fizeram tanto filme ano 2000, 1999. Aí apareceu o pregador falando 1999, é o ano da besta, porque você pega 1999 e vira ao contrário, é 666. E tanta coisa a gente ouviu. Mas irmãos, veja, nós temos a conversa dos governos querendo unificação das nações mais do que nunca hoje. Nós temos o avanço de ideologias anticristãs mais do que nunca hoje. Nós temos a desvalorização da família mais do que nunca hoje. Então, Jesus ele está falando sim para os discípulos acerca de algo que vai acontecer em breve, 40 anos depois de sua morte,
que foi o que aconteceu, a invasão, foi como aconteceu a invasão em Jerusalém, mas ele está falando para esse tempo que nós estamos vivendo. Porque agora nós chegamos no texto que vamos ler esta noite, para meditar rapidamente, que é o texto do versículo 15 de Mateus 24 até o versículo de número 28. Vamos ler juntos? Mateus 24, de 15 a 28, nos diz assim: quando, pois, virdes... Eu vou pedir permissão para os irmãos para fazer uma leitura pausada. Eu vou ler e vou falar sobre o ponto daquele versículo, e aí nós continuamos a leitura, analisando versículo por versículo os versículos que vamos analisar. Pode ser? Então vamos fazer assim. Olha o versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Vamos parar aqui. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Às vezes é até difícil, e não há uma concordância geral entre os exegetas bíblicos sobre o que seria esse abominável da desolação. No entanto, a hermenêutica me permite pontuar situações que vivemos hoje, que eles viveram naquela época, porque veja, quando invadiram o templo, quando destruíram o templo, aquilo foi abominável para eles. Foi a desolação, porque era o orgulho nacional, era a garantia de que eles tinham Deus com ele, era o templo. Então, quando o templo foi destruído, foi uma desolação para os judeus. Quando o templo caiu por terra, os judeus, quando profanaram o Santo dos Santos. Por quê? Porque entraram no templo e antes de destruir o templo, edificaram um altar a Zeus dentro do templo de Deus no ano 70. E depois destruíram o templo, profanaram o templo. Então veja, o orgulho nacional dos judeus caiu por terra, ficaram desolados. Uma abominação que fizeram, profanaram o templo de Deus. Agora, nós precisamos também pontuar que várias coisas na Bíblia são pontuadas como abomináveis ao Senhor. E essa abominação gera para o povo de Deus desolação. Uma das coisas que nós podemos pontuar que é abominável ao Senhor é a mudança do uso natural do homem e da mulher. As ideologias de gêneros, disforias e o que seja como queiram falar. Abominável ao Senhor são essas coisas. Está lá em Levíticos, está em Romanos capítulo 1. A palavra de Deus nos diz isso. Abominável coisa é para o Senhor. Isso tem gerado desolação no meio da igreja. Por quê? Porque inclusive apareceu por aí uma pessoa que usou o púlpito de muitas igrejas no Brasil, que arrastou multidões, pregou em vários lugares do Brasil e fora do Brasil, como alguma coisa, e aí depois de se casar, depois de ter filho, abandonou o marido para viver com uma outra mulher, e então, isso daí, e o pior de tudo, se abre uma igreja com o nome de evangélica, que é o evangelho inclusivo que eles estão chamando hoje, onde a máxima deles é, não, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Sim, mas a Bíblia diz que Deus é justiça também. A Bíblia diz que Deus, ele odeia o pecado. Então, como que eu vou permanecer em pecado, me valendo apenas do amor de Deus? Mas e a justiça de Deus? São abominações que estão acabando com a igreja, estão manchando a imagem da igreja. Abominável, são abominações. Então nós podemos pontuar essas questões. Por exemplo, outra coisa que é abominável ao Senhor é o mercadejar do evangelho. Porque vender o que nós recebemos de graça
É abominável ao Senhor porque isso é demonstração que Mamon é mais importante para mim, ou para quem quer que seja, para nós, do que o próprio Deus. Veja, as pessoas estão distorcendo a palavra de Deus, e são coisas que estão entrando de forma, são sutis, mas essas coisas vão acontecer de forma clara. E esse abominável da desolação, como falou o profeta no santo lugar, ele vai vir de forma unificadora. Veja, eu pontuei algumas coisas que são abomináveis, que trazem desolação, mas olhando futuramente, num olhar escatológico, esse abominável da desolação pode ser caracterizado como aquele que virá e conseguirá ludibriar a igreja. E a Bíblia vai dizer que o falso profeta, o falso Cristo, ele vem e ele vai vir de uma forma que vai enganar muitas pessoas. E tem enganado muitas pessoas, como muitos falsos profetas têm enganado. Então, o abominável da desolação é a distorção dos valores de Deus. É a troca do natural, da natureza de Deus, da natureza que Deus deu a nós. É adorar a criatura e não o Criador. É valorizar mais a criatura do que o Criador. Então, são pontuações que Jesus vai mostrando para nós. E se você for lá em Daniel, e você ler do capítulo 9 ao capítulo 11, você vai ver que Daniel estava orando e buscando a Deus quando ele recebe essa revelação. Quando ele vê essas coisas acontecendo. Mas o tempo em que vai acontecer, nós não podemos dizer abertamente, mas nós podemos dizer que existem evidências de que essas coisas estão acontecendo e elas vão se avolumando, elas vão crescendo, elas vão se desenvolvendo até chegar no momento final de tudo. Quando o anticristo conseguir ludibriar todas as nações. Talvez nós não estejamos mais aqui, espero eu. Ou talvez sim, não sei. Mas nós continuamos vendo que o texto diz o seguinte. Veja, vamos ler a partir do versículo 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. E aí nós voltamos um pouquinho atrás no texto, no versículo de número 8 e 9, ou melhor, vamos ali, olha. Versículo de número 7 diz: portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremotos em vários lugares. Porém isto tudo é o princípio das dores. São coisas que já estão acontecendo. São coisas que nós estamos percebendo, nós estamos vendo tudo isso acontecer. Princípio de dores. Versículo 9. E então sereis atribulados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso acontece em algumas nações. Não em todas as nações. Então Jesus está mostrando para nós que vai chegar um tempo em que o ódio contra os seus filhos, contra aqueles que o servem, será geral. É o que está dizendo a Bíblia. Não é conjectura minha e não é posicionamento sistemático meu. Não, é o que está no texto. O texto diz no versículo 9: então sereis atribulados, vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Está falando algumas nações? Não, está falando todas as nações. Então veja, quando essas coisas começarem a acontecer, Jesus está falando o quê? A partir do verso 16. Está falando assim, gente, vocês vão ter que fugir. Em alguns lugares, como por exemplo na Sibéria,
No norte da China e na China como um todo, existem alguns lugares na China onde a igreja para estrangeiros é permitida, mas em todo o território nacional, chinês não pode ir à igreja. É proibido. Eles têm que adorar a Deus secretamente. Eles têm que se reunir para cultuar a Deus em florestas, em porões. Em países de governo islâmico, também. O cristianismo é proibido. Em países de governo comunista, cristãos são mortos. Mas a Bíblia diz que nós seremos odiados de todas as nações. Não são algumas. Hoje no Brasil, você pode dizer assim, tem ódio contra o cristão. Alguma coisinha. Mas a nação brasileira, ela é majoritariamente cristã. Nós vivemos numa nação cristã. Mas vai chegar um momento que essa nação cristã vai se colocar contrária à verdade da palavra, à verdade do evangelho. E vai odiar aqueles que vivem o evangelho. É o que Jesus está dizendo. É a palavra de Jesus. E aí é nesse tempo em que vão acontecer fugas. E aí, já fizeram muitos filmes, né, sobre isso daí. Já escreveram livros sobre isso daí. Eu estou com um livro aqui que eu gosto muito, que é Então Virá o Fim, tá? Do David Everett, que para mim é um livro simples sobre escatologia e muito bíblico. Ele não força texto. Eu gosto muito desse livro. Então, veja, qual é a evidência do fim? Que vai começar a aumentar a perseguição. Vai chegar um momento que nós vamos começar a fugir, nós não vamos poder pregar o evangelho. Por exemplo, hoje nós já estamos no momento em que nós não podemos sair de dentro do território nacional. Meu pai, por exemplo, que tem dupla nacionalidade e trabalha 90% do seu trabalho é no Paraguai, ele apenas tem a sua residência em Foz do Iguaçu, mas o trabalho dele, ele trabalha de segunda a sexta-feira dentro do Paraguai. Ele está impedido de entrar no Paraguai. A fronteira está fechada. E se ele entrar lá pelo direito que ele tem de ter dupla cidadania, dupla nacionalidade, ele não pode voltar. Ou seja, ele tem até o direito de ir para lá, pastor Francisco. Mas uma vez que ele está lá, não deixam ele voltar mais. Então é melhor ele ficar em Foz, junto com a mãe. Não arriscar ir para lá. Então veja, as coisas vão acontecendo. São evidências. Então olha, o texto vai dizendo, olha, se estiver sobre o eirado, não desça para tirar de casa alguma coisa. Ai das que estiverem grávidas. Eu não sei, não na sua plenitude, mas eu estou um pouco de dó das irmãs que estão grávidas nesse tempo. Porque o hospital não funciona. Fazer pré-natal, olha, eu acho que vai ter muita irmã que vai acabar tendo parto que nem antigamente, em casa. Talvez as parteiras vão começar, o trabalho das parteiras vão começar a voltar à tona, né? Porque você não pode ir no hospital para nada, você não pode ficar doente. Né? Seria cômico se não fosse trágico, mas até o humorista, o Jonathan Nemer, que é um humorista cristão, ele fez um videozinho para o canal dele, onde ele vai no médico, na médica, porque ele sofreu um acidente de moto e machucou o tornozelo. E aí a médica olha para ele e fala assim, o que você tem? Não, eu caí de moto ontem e machuquei o tornozelo, vim aqui. Assim, Covid, corona. Aí você vai lá com uma dor no vazio, né, uma dor de prisão de ventre, talvez. O que você diz? Eu estava sentindo uma dor aqui no vazio. Assim, é corona. Fica em casa, 14 dias isolado, não vê ninguém, tranca no quarto. Tudo está assim hoje. Então, são evidências, são coisas que estão evidenciando o fim. Aí a gente continua a ler. Aí,
ele diz assim: orai para que a vossa fuga não se dê nem no inverno e nem no sábado. Isso aqui não diz respeito, como eu já vi alguns pregadores falando, não diz respeito a arrebatamento, nada disso. Diz respeito à fuga mesmo, Tiago. É fugindo, é gente fugindo de perseguição que vai se levantar contra a igreja de Jesus. E aí está falando assim: olha, orem a Deus para que a fuga de vocês não se dê. Como ele estava falando no sentido de velha aliança, no sábado, o dia do Senhor. E nem no inverno. Porque o inverno lá em Israel é bravo também. Israel é muito quente no verão, mas no inverno é muito frio. E ele continua: porque nesse tempo haverá grande tribulação. Então, interpretações à parte, eu quero olhar para o que Jesus está falando. Interpretações e posicionamentos, correntes escatológicas à parte. Eu quero olhar exclusivamente para o texto. Veja, tribulação todo crente tem. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 4 que não atenteis para a sua breve e momentânea tribulação, porque ela produz um eterno peso de glória. Então veja, tribulação a gente tem todo dia. No mundo tereis aflições, Jesus disse isso lá em João 16:33. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas aqui, no versículo 21, ele está dizendo aqui: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo, e até agora não tem havido e nem haverá jamais. Irmãos, cá entre nós, eu oro a Deus para que esse tempo passe logo, em nome de Jesus, passe logo esse tempo. Mas isso daqui que nós vemos, essas restrições que nós vemos com relação à igreja de Jesus, num país laico que vivemos, num país de liberdade de expressão religiosa que vivemos, isso já não é demonstração de que coisas piores podem vir a acontecer? Se por causa de um vírus, que cientificamente já foi comprovado que a letalidade dele é maior em grupos de risco, que se tomar todas as precauções você consegue vencer, como por exemplo o Japão, sem fazer isolamento, sem fazer restrição, apenas com as medidas sanitárias necessárias, eles estão vencendo a pandemia e não fecharam nada, não pararam a sua economia, não fecharam suas igrejas, não restringiram as suas reuniões, apenas com as suas observações sanitárias. Mas aqui parou tudo. Voltando devagarinho, restrição. E eu pensei que nesse novo decreto ia afrouxar um pouco mais. Não, manteve a mesma coisa. Pode abrir o shopping, mas você não pode reunir com a igreja toda. Então, veja, são tribulações que vão acontecendo e elas vão aumentando. Então, evidência do fim é, irmão, quando o cerco apertar. Vai apertar mais. E eu não estou sendo o profeta da desesperança, porque a nossa esperança não está nas coisas desse mundo, viu? Irmão, pode fazer o que quiser. O viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Sabe, rapaz, eu fico pensando assim, eu não sei, eu fico imaginando, né? É lógico que a família, dor para a família, do missionário que morre nas mãos, né, de governos absolutistas, de religiões, né, anticristãs e governos anticristãos. É dor para a família, dor para aqueles que ficam. Mas, irmão, a Bíblia diz que cada testemunha que tomba nessa terra, cada filho de Deus que tomba nessa terra, é recebido no céu de braços abertos por Jesus e é coroado. Olha o entendimento que Paulo nos dá lá na sua segunda carta de Timóteo. Porque eu já estou sendo entregue como libação. Ou seja, ele está vendo a morte dele, a condenação dele, como um louvor a Deus. Porque eu acabei a minha carreira já. Cumpri minha carreira.
e eu guardei a fé, e agora estou sendo derramado como libação. E eu sei, e olha, no céu, o Cristo estava esperando por Paulo para dar um abraço nele. Vem cá, cabra, que bom, o que você fez foi bênção, vem aqui, vamos, agora é só vitória. Que a vida do crente, irmão, é só vitória. Viver tem que ser vitória, passa por tribulação, mas cantando o hino da vitória. E morrer, mais vitória ainda, porque crente não morre, ele muda de endereço. E o que eu vejo de crente com medo de morrer? Ah, pastor, o senhor quer morrer hoje? Não, meu irmão, claro que eu não quero morrer hoje. Seria hipócrita falar isso. Mas se Jesus levar, irmão, eu estou no lucro. Se Jesus quiser me levar hoje, eu só peço para que ele, né, e para os irmãos, cuidem da minha esposa e das minhas filhas. Só peço isso. Se Jesus quiser me levar hoje, leve. Mas que o Senhor abençoe a minha casa, a minha família, a minha esposa e minhas filhas, e que a igreja de Jesus abrace elas e cuide delas. A única coisa que eu peço para o Senhor. Agora, se Ele me permitir viver nessa terra até a sua volta, eu vou viver nessa terra até a sua volta pregando a verdade do Evangelho. Gostando as pessoas ou não, porque o meu compromisso, nosso compromisso é com Deus. Compromisso desta igreja é com a palavra de Deus. Compromisso dos pastores desta igreja é com a palavra de Deus. Então, goste ou não goste, tem falso profeta oferecendo milagre por aí de montão. Agora, se você quer palavra de vida eterna, siga Jesus. Siga Jesus. E aí o texto vai continuando, né? Versículo 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Irmão, outra evidência do fim, dias mais rápidos, anos mais rápidos. É ou não é? Irmãos, minha infância, lá década de 90, 89, 90, papai, mamãe, né, a gente... Era uma festa quando chegava o final do ano, porque todo mundo ia para a casa do vô e da avó, e aí ia ter aquele banquete com toda a família. Mas, irmãos, era uma luta para chegar o Natal. Como demorava. Meu Deus, a gente ficava, mas o ano não acaba. Mãe, quando que vai chegar o Natal? Ô mãe, quando que vem o Papai Noel? Naquele tempo eu acreditava em Papai Noel. Ô mãe, quando que nós vamos lá para comer cuca? Porque vovó só fazia cuca no Natal. Irmãos, gente, era um evento fantástico o Natal, porque nós queríamos comer a cuca que a vovó fazia, porque ela só fazia cuca na época do Natal. E demorava. Parece que foi ontem que eu cheguei aqui. A Ana Vitória com 5 meses. E já vão para 7 anos que eu estou aqui. Minha filha completa 7 anos agora em setembro. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem que junto com o meu pastor, pegamos o carro dele, um Tempra. Quem lembra do Tempra? Um Tempra Bordeaux. E ele nos colocou no carro, a mim, meu pai, minha mãe e meu irmão, e saímos de Foz do Iguaçu e eles foram me deixar no seminário, no ano de 2004. Parece que foi ontem que eu concluí o ensino médio e decidi dedicar a minha vida para a causa do Evangelho. Parece que foi ontem que no dia, se eu não me engano, segundo domingo de abril do ano de 1996, eu decidi descer as águas do batismo. E fui batizado no mês de junho. Um frio em Foz do Iguaçu, um frio. E o aquecedor do batistério tinha quebrado, pastor Francisco. E eu doido para o pastor falar assim, vamos adiar, vamos passar esse batismo para mais para frente. E porque tinha uma vozinha de 88 anos que ia batizar também. E aí ele chegou para a vó Júlia, já está com o Senhor. Vó,
Vamos deixar para batizar depois que consertar o aquecedor do batistério? Ela olhou para o pastor Mário e falou assim: pastor, água fria nunca matou ninguém, não vai me matar agora, vamos batizar. E batizou naquele frio. Parece que foi ontem. E os tempos estão sendo abreviados. Sabe por que os tempos estão sendo abreviados? Porque Papai do Céu te ama, porque Papai do Céu nos ama, porque se da maneira que as coisas estão acontecendo hoje, se fosse como antigamente, que tudo demorava para acontecer, irmão, nós não suportaríamos. A abreviação dos tempos é demonstração e evidência de que o fim está próximo. E aí o texto continua, versículo 23. Então, se alguém disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e operarão grandes sinais, prodígios, para enganar, se possível, aos próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Ou seja, falso profeta não é novidade. Jesus anunciou isso. E veja como Jesus quer que isso esteja claro em nossa mente, que ele fala antes, que virão muitos no nome dele, versículo 5, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e depois ele vai dizer que muitos, vão se levantar, no versículo 11, se levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e depois ali no versículo de número 24, ele vai dizer, 23, que vão surgir falsos cristos, falsos profetas, realizando milagres, operando milagres, sinais, prodígios, e vão enganar, se possível, os próprios salvos. O ano era 2006, setembro de 2006. Eu estava voltando de um estágio do seminário e me sentei na rodoviária da cidade de Londrina, no Paraná, voltando para Cianorte, para o seminário, e uma senhora sentou do meu lado e começou a conversar comigo, e ela começou, você conhece o Filho de Deus? Eu falei assim, Jesus? Sim, conheço, e dele sou servo. Ah, é? Sim, eu sou seminarista, sou da Igreja Batista, estou estudando no seminário, vou ser pastor. Eu fui 35 anos da Igreja Batista. E a senhora está congregando aonde agora? Não, eu conheci a verdade, agora eu sou da TJ, para não falar Testemunha de Jeová. Agora eu conheci a verdade. Então veja, como que uma senhora, uma mulher, que viveu 35 anos dentro de uma igreja batista, ouvindo o evangelho, ouvindo a pregação da palavra de Deus, vindo na escola bíblica dominical certamente, passando por discipulado, e é enganada por uma falsa doutrina, por uma seita, por uma heresia. Como isso? O texto diz, falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios, para enganar, se possível, os escolhidos, os eleitos. Eles são sutis, irmãos, e Jesus nos deixou claro isso. Então, o tempo do fim, o que evidencia o fim, é que é um tempo de muita enganação. Muita enganação. Então nós precisamos, veja, o que ele diz no versículo 25? Vede que vô-lo tenho predito. Jesus não deixou ninguém sem ser avisado. Jesus não nos deixa desavisado das coisas que evidenciam a sua volta, que evidenciam o fim. E aí continua, versículo 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ei-los no interior da casa, não acrediteis. Então veja, vão dizer, estão dizendo por aí. Vão dizer e estão dizendo. Uns dizem a mão de Deus está aqui. Outros dizem não, porque nós somos a revelação. Tem uma aí que diz que é a restauração da igreja, né? O nome é até bonito, né? Sol. Só que deve ser sol do engano, não é o sol da justiça.
Então, veja, as coisas vão. Jesus está nos advertindo. Agora, olha outra evidência. Ou melhor, isso aqui é o sinal de sua volta. Para a gente ficar esperto. Jesus não vai voltar assim. Vai nascer lá em Israel, vai renascer. O brasileiro reencarnou em Indaial, aqui em Santa Catarina, né? Agora mora em Brasília. Já está velhinho, cabeça branca, né? O INRI. Mas nasceu aqui em Santa Catarina, em Indaial. Hoje ninguém mais dá bola pro cara, né? Já nem... Jesus não vai vir assim. Olha o que diz o versículo 27. Porque assim como um relâmpago. Você sabe qual que é a velocidade da luz? Alguém sabe aqui? Aqui tem um cientista da matemática aqui. 360 mil quilômetros por segundo. 360 mil quilômetros por segundo. Você consegue calcular isso? 360 mil quilômetros em um segundo. Eu não sei nem quantos quilômetros tem daqui na Lua. Diz que o homem já pisou na Lua, não sei. Eu não era vivo quando isso aconteceu. E depois que aconteceu, nunca mais aconteceu. Não sei, talvez viram que não tem nada lá mesmo, então eu vou fazer o que lá? Foram na Lua só para alimentar o ego, pastor Francisco. Tem nada lá na Lua, só pedra. Tem atmosfera, não tem nada. Diz que tem gelo lá no meio da Lua, não sei. Não fui lá para saber. Vou comprar uma passagem para ir para lá. Quantos quilômetros tem daqui na Lua? Tiago, me ajuda aí alguém, os universitários, sabe quantos quilômetros tem? Daqui lá? Mas eu sei que é muito. Levaram meses para chegar lá. Meses. E a velocidade da luz é 360 mil quilômetros por segundo. Velocidade de um relâmpago. A volta de Jesus. Um abrir e piscar de olhos. Que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Irmãos, o que nós precisamos fazer, nós vamos ver depois nas parábolas, que é o que ele nos orienta, é estar atentos a essas evidências e se preparando, porque ele vem como o ladrão vem à noite. Ninguém espera o ladrão. Alguém aqui sai na rua esperando ser assaltado? Alguém? Ninguém. Eu não saio na rua esperando ser assaltado. Não. Alguém vai dormir em casa e dorme com os olhos só assim, porque está ciente que pode vir um ladrão roubar a sua casa? Não, você deita e dorme. Você é surpreendido. Jesus vai vir assim, vai surpreender. Ele vai vir no abrir e piscar de olhos. Como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Como o ladrão que vem à noite, de forma inesperada, surpreendente e rápida. Mas sabe o que os homens acontece que evidencia também que o fim está próximo? Versículo 28. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. A evidência do fim é que nós temos muita religiosidade e nada de vida. E onde não tem vida, se ajunta abutres, os comedores de carniça. Onde não tem vida, existem aqueles que se aproveitam da morte. Por isso que, como igreja de Jesus, nós precisamos clamar mais do que nunca por um avivamento. Nós precisamos pedir por um avivamento, porque, irmãos, nós estamos vendo tudo o que aconteceu. Irmãos, o que aconteceu não levou a igreja a um estado, só revelou o estado que ela já estava.
Esses dias atrás eu ouvindo a mensagem do pastor Luiz Hermínio, ele falando assim: você acha que a pandemia nos afastou? Não, ela só mostrou que nós já estávamos afastados. Só isso. A pandemia não gerou afastamento de ninguém, só mostrou de fato como está o coração daquele que diz servir a Jesus. É claro que revela sim o remanescente. Essas tribulações revelam aqueles que estão firmes na fé, mas também revelam aqueles que apenas adotaram o linguajar evangeliquez. Ontem ainda no Edom nós brincamos, né? Que existe uma nova religião, que é o evangelicalismo, e a língua do evangelicalismo é o evangeliquez. Tem gente que adotou o evangelicalismo, que fala o evangeliquez. Então são evidências, irmãos, que nós percebemos. Primeiro, o abominável da desolação vai só aumentar. O que é abominável e traz desolação tem aumentado e vai aumentar e está sendo visto, nós estamos vendo. A degeneração da figura feminina, da figura masculina, a destruição da mentalidade infantil, da inocência da criança, a desvalorização da família, dos valores morais, da ética, o aumento das perseguições, da tribulação, a grande tribulação, que é o que disse o texto aqui. Eu não estou falando se essa grande tribulação é coisa depois de arrebatamento, antes de arrebatamento. Não, é o que o texto diz. Eu não estou entrando aqui no mérito de posição, se é pré, pós ou mid, não. É o que o texto diz. Vai surgir cada vez mais, nós seremos odiados de todas as nações, é o que diz o texto. Meus irmãos, eu quero ler um texto aqui, para confortar o seu coração, porque às vezes ouvir uma palavra como essa, nós seremos odiados de todas as nações, pastor, o que é isso? Mas olha o que Jesus diz em Mateus, capítulo de número 5, lá na bem-aventurança, versículo de número 11, do capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurado, vocês lembram o que significa a palavra bem-aventurado? Feliz? Mais do que feliz. Olha só, então, vou ler no que significa. Mais do que feliz sois quando por minha causa, por causa de quem? Jesus, vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Aí você vai em Mateus 24, e Jesus fala o quê? Então sereis atribulados e vos maltratarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Se é por causa do nome de Jesus que eu estou sendo perseguido, que eu estou sendo maltratado, que vão me prender, que vão tirar minha vida, glória a Deus! Eu sou mais do que feliz, porque significa que eu estou atormentando o inferno. Leonardo Ravenhill, no livro dele, Por que Tarda o Pleno Avivamento, ele diz o seguinte, que o homem, ele tem que ser conhecido no céu pelas orações e temido no inferno. Quando nós somos temidos no inferno, o mundo que jaz no maligno começa a nos odiar. E aí perguntaram ao pastor Hernandes Dias Lopes, pastor Hernandes, se a igreja for mais perseguida, ela vai ser mais fiel? E ele disse, não, o contrário, se a igreja for mais fiel, pode ter certeza que ela vai ser mais perseguida. Porque ninguém suporta a verdade. Porque nós vivemos em um mundo onde impera a mentira. Então a tribulação vai vir. Mais uma vez, falsos mestres e falsos cristos surgirão e surgem a cada dia. E por fim, a morte espiritual evidencia que nós estamos chegando próximos ao fim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nós possamos estar atentos, irmãs e irmãos, pastores, meus colegas, que nós não negligenciemos esta mensagem.
Durante muitos anos, irmãos, ou alguns anos, a mensagem de arrependimento foi negligenciada e tem sido negligenciada em muitos púlpitos. Hoje nós temos um evangelho chamado evangelho coach, que é o evangelho onde o importante é você ser feliz. Não, o importante é você ser fiel. Porque a nossa felicidade não é nesse mundo. Aqui nós temos alegria. E essa alegria, ela vai se completar em uma eterna felicidade ao lado do Mestre. Mas aqui, eu fui chamado para ser fiel. Então que o Senhor nos dê graça. E que a gente pode, nós, começar em mim, eu possa me dobrar diante do Senhor, me humilhar diariamente, reconhecer minhas falhas, me esforçar para corrigi-las. Como eu falei na quinta-feira passada, é o compromisso dos embaixadores do Rei. Corrigir os meus erros. Ser leal a Jesus, corrigir os meus erros. Eu preciso corrigir os meus erros diariamente. Diariamente. Porque o propósito é que eu cresça na graça, no conhecimento, até chegar à estatura de varão perfeito, à semelhança de Jesus Cristo, unigênito do Pai. Irmão, o dia que isso chegar, pode ter certeza, nós não vamos mais estar aqui, nós vamos estar com o Senhor na eternidade. Mas que nós possamos estar atentos, porque as coisas estão acontecendo, mostrando e evidenciando que Jesus está às portas. Se você foi edificado com esta mensagem, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificação. Deus te abençoe.